São três os elementos principais que habitualmente entram na confecção de cada um destes pratos. Emoções para partilhar que a cada dia ganham mais adeptos e mantêm o sonho vivo. Pelo trabalhar do prato, pelo exercício de criação do próprio prato e o tentar sempre que o prato tenha uma história, que o prato nos diga algo, que tentar equilibrar também para que resulte. E é neste jogo de equilíbrio delicado entre tradição e modernidade que nascem pratos tão complexos que nos levam a questionar a forma correta de os degustar. Se calhar identificar primeiro cada um dos elementos, por exemplo, provar um bocadinho da cebolinha, provar a cavalo também a solo, provar o caviar e depois mesclar isto tudo. Nós definimos um triângulo para a criação de cada uma das nossas propostas. Neste triângulo, em cada um dos lados, nós temos produto, preocupação principal, primeira, é o produto, bom produto, e claro está a seguir não estragar. Depois temos o conceito do prato propriamente dito, e temos a técnica necessária para pegar naquele produto e transformar num determinado conceito. Ou seja, este é um triângulo que nós tentamos utilizar sempre imprimir nas nossas propostas. Para saborear estas propostas, temos 4 opções. Menu estação, com produtos de época. Menu clássico, para recordar os pratos mais emblemáticos do Ferrugem. Menu degustação, com reinterpretações de produtos tradicionais. E o menu júnior. Tudo isto é possível com uma rigorosa organização e um trabalho em equipa onde cada qual cumpre a sua função. Se tivéssemos que estabelecer aqui duas funções, eu diria aquela como diretora técnica e como diretor artístico, chamemos-lhe assim, da cozinha do Ferrugem. Eu acho que é assim que nós funcionamos. E completamos muito bem, porque muitas vezes eu estou a conceber uma proposta, estou a pensar no tal conceito do prato. E tenho a certeza que a Dalila vai conseguir pegar nessa proposta e transformá-la da forma que nós queremos. Agora vamos preparar um flan de favas com chouriço. Um prato típico português, mais do sul do que propriamente do norte. E vamos começar. Então aqui já temos a cebola cortada grosseiramente. Vamos adicionar azeite previamente aromatizado com alho, porque nós temos o nosso azeite já todo previamente preparado. Vamos juntar também os ingredientes típicos e tradicionais, a salsa, o louro e o alho. Depois disto temos também então o chouriço. Vamos pôr aqui o chouriço. E o que é que vai acontecer? Vamos reduzir, vamos tapar e vamos deixar suar a cebola com a carne, ou seja, fazer um pequeno refogado para intensificar os sabores do flan. Depois temos as nossas favas já previamente descascadas e vamos pesar para a quantidade que vamos fazer meio quilo. Temos o nosso meio quilo de favas que vamos reservar, entretanto, vamos vigiando sempre, porque não queremos que a cebola escureça, queremos apenas que ela fique transparente. Vamos tentar cozinhar com o mínimo de água possível, que é para ficar de facto com a intensidade dos sabores. A presença em concursos e os prémios gastronómicos começam a ser habituais nesta cozinha do Ferrugem. Estes êxitos são o resultado de uma liberdade criativa que assenta numa formação contínua e autodidata. Isso é bom para nós, porque estamos desvinculados de qualquer vício. Isso permite-nos, às vezes, pensar e ousar criar coisas e não temos tanto receio de arriscar. É mais fácil para nós libertarmos-nos, ao passo que alguém, se calhar, que vem da escola tem tendência a seguir aquela linha do que aprendeu, às vezes especializando-se em alguma área, mas sempre tendo como base aquilo que aprendeu. E, de facto, connosco não funciona assim. E deixamos novamente repousar um pouquinho, só para que o vinho, para libertar o álcool, para ele ferver e libertar o álcool. Depois vamos temperar com um pouco de pimenta moída na hora, um pouco de sal e vamos preparar para colocar as favas. Vamos deixar até um bocadinho destapado para evaporar mais rápido o vinho, para que não fique tão amargo, porque o vinho, se for muito intenso ou se não deixarmos libertar bem, também acaba por ter ação contrária. Em vez de favorecer o prato, pode destruir o prato. E nós vamos agora adicionar as favas. Vamos deixar
suar também um bocadinho para que elas fiquem com todos os sabores que já estão lá dentro. E depois, para cozinharmos as favas, vamos usar muito pouca água. Vamos adicionando aos poucos para que elas fiquem mesmo só cozinhadas com o tempero e com os líquidos que lá estão para absorverem todos os sabores. Ok? Vamos temos que controlar muito bem. Não convém deixar pegar, nem deixar que a água se perca totalmente. Aqui as favas poderá ser uns 5 minutos até estarem completamente cozinhadas. Eu vou temperar nesta fase, então, com um bocadinho de pimenta. Não vamos exagerar e depois retificamos os temperos no final. Vou colocar também um pouco de sal grosso. A fava já está a largar a água dela, que vai facilitar também no processo da cozedura. Agora vamos aguardar um pouquinho e vamos juntando a água lentamente até chegar à altura final. Deixemos agora os fogões à espera que o tempo cumpra o seu papel e, entretanto, aproveitemos para falar sobre o vinho e da forma como são pensadas e executadas as harmonizações na cozinha do Ferrugem. Há duas formas. Uma, pelo contraste, que é talvez a forma que eu diria que nos dá mais prazer. Imaginem pegar num crocante de alheira de caça, que é um prato que nós temos, com um puré de maçã, e quando se pensa em alheira de caça, as pessoas pensam logo no tinto. E eu diria que um colheita tardia, por exemplo, um White Harvest, pode funcionar muito bem. Um vinho com uma acidez elevada, ou seja, nós temos aqui a necessidade do ácido para equilibrar o prato, porque nós já temos um prato que é untuoso, que é forte, e se vamos colocar um vinho forte em cima, poderá o conjunto não ser o mais interessante. E essa é, de facto, uma das principais formas que nós temos de harmonização, é pelo contraste, apesar de muitas vezes também pelo reforço. Nós tentamos que haja sempre um casamento perfeito entre os pratos. Muitas vezes é curioso, criamos pratos para um determinado vinho, e não o contrário. Nós temos a favada tradicional, e aquilo que vamos fazer agora é reduzir tudo isto a um creme. Nós temos que ficar com um creme extremamente aveludado para fazer o pudim flan. Eu estou a retirar as folhas de louro, que não convém que sejam trituradas com esta base. Vou pegar na famosa bimbi, que não é concorrente dos cozinheiros, mas é uma grande amiga. Nós temos 1 litro de água para meio quilo de favas. Eu, no fundo, preciso desta quantidade toda de água, mas vou adicionando de forma progressiva. Vamos tapar. Vou fazer algum ruído. Ok, vou desligar a máquina para retificar o sal. Já acrescentamos um pouco de pimenta, mas seria conveniente nesta fase. Reparem que temos aqui um creme muito fino. Temos alguns pontinhos de chouriço aqui, algures. E agora vou retirar e reservar este creme de favas com chouriço. Nós temos agora aqui uma forma com um bocadinho de gordura para que não cole, onde colocamos o puré de favas com chouriço. Aqui é que eu acho que está de facto o segredo desta proposta. Se nós colocarmos o creme simplesmente aqui dentro e levarmos ao forno, ele não vai estabilizar, ele vai ficar mais fluido e não se vai segurar no prato. O que nós adicionamos foi um gelificante, aliás, que se chama metilcelulose, que tem a particularidade de gelificar através do calor e não através do frio, como acontece com as gelatinas convencionais. E agora vamos levar ao forno durante 4 minutos, que é o tempo necessário para que cozinhe e depois nós vamos desenformar para fazer o empratamento final. Já temos aqui também o rojão. É um rojão tipicamente minhoto. Ele foi marinado da mesma forma, cozinhado da mesma forma, só que esteve, digamos, a cozinhar durante 4 horas, para ficar um rojão de comer à colher. Reservamos no frio e conforme temos necessidade de servir ao cliente, vai ao forno, há uma finalização, vai aquecer, vai dar ali um toquezinho mais tostado, ligeiramente tostado por fora, mas a textura por dentro fica extremamente tenra. Vou retirar então do forno o nosso flan e agora tenho que ter algum cuidado para que não me queime. Vou retirar e temos então o nosso flan de favas com chouriço. O rojão eu vou colocar lateralmente. Ele está tão tenro, que eu tenho medo que se solte. Eu tenho aqui um pouco de alecrim.
Nós privilegiamos as ervas aromáticas. Nós temos uma horta e é tudo em regime biológico, onde conseguimos produzir a maioria das ervas aromáticas. E aqui temos então, este é um prato que se pretende absolutamente singelo. Foi no ano 2006 que Dalila e Renato Cunha começaram este desafio que cresce dia a dia. Mas quais são as chaves do seu sucesso? Eu começaria pelo espaço, que foi recuperado respeitando a traça original, mas havendo um elemento de fusão que é alguns elementos contemporâneos, mas completamente limpos, sóbrios. Não é um espaço rústico, pesadão, não, bem pelo contrário, um espaço extremamente sóbrio e confortável. Depois, pelo serviço, tentamos seguir uma regra que eu acho interessantíssima, que é 51% de hospitalidade e 49% de serviço. Isto é de Danny Meyer, que é um nova-iorquino que defende essa tese, e eu acho que ele tem toda a razão. O serviço tem que estar presente de uma forma sustentada, consistente, afinada, mas eu acho que a hospitalidade é o grande segredo. Apresentamos uma cozinha portuguesa de autor, em que nós vamos investigar a cozinha tradicional portuguesa para a recriar, em alguns casos, em outros casos apenas, pegar nos produtos tradicionais e conjugá-los de formas absolutamente inovadoras, pegar em produtos como umas favas, pegar em produtos como uns pezinhos de porco, pegar numa cavala e pegar nisso tudo e transformar numa proposta absolutamente arrojada, apetitosa, apreciável. Esse é o desafio. Tentar inovar todos os dias e melhorar sempre as nossas propostas, torná-las cada vez mais audazes, mais criativas. Restaurante Ferrugem, Portela, Vila Nova de Famalicão. Imperdível. Fazemos votos para que os Imperdíveis sejam um delicioso programa. É uma honra e um prazer enorme fazer parte deste projeto. Saudações gastronómicas, Dalila e Renato.